gente sabe que o Brasil é um país com talento, né, para o turismo. E pelo tamanho do nosso território, tem muita coisa boa para ser visitada. Como os municípios que ainda não têm fama daqueles destinos mais badalados conseguem se destacar? Os circuitos turísticos regionais têm sido muito importantes, né, nessa maneira de divulgação dessas vocações regionais. Um exemplo é esse guia aqui, ó, feito pelo Sebrae de São Paulo, que ele foi lançado sobre o Noroeste Paulista, né? Então, ele mostra exatamente isso, o que é destaque em cada município, como é que as regiões podem competir também entre elas, né, no bom sentido, e até se associar para a gente saber como levar mais turistas para cada região. Então, sobre isso a gente vai falar um pouco mais com o Fernando Bonvino, que é secretário de turismo de uma dessas cidades, a cidade de Ibirá. E eu vou voltar a mostrar aqui o mapa para a gente falar de onde Ibirá está localizada, né? Secretário, o senhor nos ouve bem? Sim, Lili. Perfeito. Olha só, Ibirá está aqui no meinho, né, dessa região noroeste do estado de São Paulo. E eu queria saber do senhor o que Ibirá tem para oferecer para os turistas. Ibirá tem uma raridade, né? Uma coisa que está ficando cada vez mais forte no cenário mundial, a água. O que nós podemos oferecer é água, mas água de uma qualidade excepcional. É a água com o poder do vanádio, né? E aí eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o vanádio, que propriedades ele tem e como é que ele está disponível para as pessoas aí na cidade. O vanádio é um dos componentes que a gente tem nessa água, que é uma água medicinal, com poder medicinal, e que é um diferencial, na verdade, na composição, né? E que, junto com outros componentes, vão dar uma característica única. O vanádio em si está sendo pesquisado ultimamente, últimos 10 anos mais ou menos, e tem se descoberto, os primeiros resultados têm indicado que é um elemento altamente benéfico no metabolismo da gordura. E isso tem contribuído, parece que vai contribuir, pode contribuir muito decisivamente nos processos de melhoria do equilíbrio do colesterol no organismo. Ótimo. Agora, secretário, vocês têm, porque a gente sempre fica com aquela ideia, né, daquelas localidades com águas termais, por exemplo. Nesse caso, a água com vanádio, ela é melhor de ser ingerida ou é para imersão mesmo, para você ficar em piscinas, banhos, enfim? Então, como eu te disse, como a composição ela é uma composição diferenciada, ela é tanto usada e muito procurada para beber, como para os banhos, tanto que a gente tem uma estrutura de banhos aqui, né? E quando a gente chama, o nosso lugar aqui chama Termas de Ibirá, não porque a água saia quente da terra, mas ela é aquecida, né? Com 2 sistemas de aquecimento a gás e solar, para que a gente ofereça uma série de serviços com essa água relacionada a banhos. Para poder atrair o visitante também, né, o turista. A gente tem algumas imagens que nós selecionamos da cidade, do município de Ibirá, e aí eu queria que o senhor nos contasse também se vocês têm esse retorno dos turistas, né, se eles contam para vocês como é que eles ficaram sabendo sobre as propriedades desta água, sobre as belezas do município. Existe uma tradição aqui, Lice. Na verdade, Ibirá foi crescendo porque houve essa busca já no passado. Então, as pessoas descobriram o valor dessa água em termos de regeneração da pele, de cura de algumas doenças, inclusive de dermatites e na parte dermatológica e também na parte de digestão. Só que hoje as pessoas estão procurando, além disso, muito mais pelo que a cidade oferece aqui. Oferece um parque assim, muito acolhedor e muito contemplativo, de muita tranquilidade, e as pessoas se sentem muito bem e buscam aqui por esse ambiente, pela qualidade da água, tanto para tomar
como para fazer os banhos, e pelos serviços que a gente oferece junto com os banhos, que são os tratamentos de fisioterapia, com massagens e podologia, cuidados pessoais. Tem vários serviços que a gente foi agregando a essa busca pela água. E Bacana. hoje a gente tem um... Mas, secretário, quando o município se estabeleceu aí, já se conhecia essas propriedades e tudo mais, ou foi ao acaso? Então, tem uma história, né? Havia aqui um grupo, originalmente se conta que havia um grupo indígena e que já se formou em função dessa água. Posteriormente, com as bandeiras, a ocupação dos tropeiros e tal, foi havendo essa ocupação de fazendeiro e conta-se que, uma época, o gado de um fazendeiro estava muito doente e ele abandonou o gado e o gado veio parar aqui nesse fundo de vale, onde a gente tem essas águas, e, de repente, ele descobre, depois de um período, que o gado dele tinha se curado. Ele não... Olha isso. Com o tempo, foram descobrindo que foi as lamas, o brejo que tinha essa água, com propriedade curativa, né? A sabedoria indígena nunca falha, né? Sempre bom. Não é à toa que na internet, né, Fernando, tem um meme que diz: devolve tudo para os índios e a gente recomeça de novo, né? Olha só, aqui eu queria falar também, porque nesse momento você está secretário, né, de turismo, mas nessa época que foi feito esse folheto aqui, você também participou ativamente e eu queria descobrir um pouco melhor com você como é que foi essa conversa com as demais cidades, né, com os outros municípios, para que cada um descobrisse um pouco o seu talento, porque vocês tinham já essa propriedade natural, né? Mas aí tem Catanduva, por exemplo, se vende como cidade feitiço, né? A capital do Noroeste, São José do Rio Preto, e assim cada uma vai tentando descobrir, né? Águas Quentes, Folclore, Olímpia. Então, como é que foi essa discussão para que vocês chegassem nesse produto final aqui? Na época eu estava trabalhando no Sebrae com turismo e os municípios, e a gente fez o Sebrae fez um trabalho de chamar a atenção para o valor econômico do turismo, que o turismo poderia ser uma alternativa econômica para esses municípios aqui do interior. E alguns municípios entenderam isso, e houve várias palestras, o Sebrae promoveu essas palestras, promoveu um processo de conscientização para o valor econômico do turismo, coisa que não era reconhecida na época. Mas, secretário, logo todos entenderam que era preciso ter uma conversa única para chamar as pessoas regionalmente? Ou o senhor acha que houve uma competição, digamos, entre as cidades? Não havia competição ainda, porque, na verdade, não havia o fluxo turístico ainda. Né? Havia o potencial e as pessoas até tinham dúvida de que aquele potencial seria realmente suficiente para atrair pessoas. E nós fomos promovendo eventos e mostrando que era possível, porque em São José do Rio Preto a gente tem um fluxo de pessoas muito grande em função da área médica. E tinha congressos médicos, ainda tem, né? Muitos congressos, muito fluxo de pessoas em função do evento, e nós começamos a mostrar para esses municípios vizinhos que era possível a gente oferecer passeios, as pessoas tinham interesse em vivenciar um pouquinho essa cultura interiorana. Bacana. Então, é isso que o senhor recomenda que outros municípios que estejam nos assistindo no Amapá, no Acre, também façam, procurem ou o Sebrae ou uma outra entidade regionalmente para que consigam identificar quais são as potencialidades, né, daquela região? Sem dúvida. O Sebrae fez muita diferença na região para nós desenvolvermos mais esse segmento econômico. Né? Porque quando a gente olha o turismo como um segmento econômico, como uma possibilidade de trazer divisas para esses municípios, eles começaram a entender, aí as prefeituras começaram a investir um pouco, a se juntar com a iniciativa privada, e foi possível formatar fizemos muitas reuniões regionais, inclusive reunindo mais de 30 municípios na região na época, para exatamente ver quais que estariam mais dispostos a isso. Hoje, o governo do estado, e o pulo do gato parece ter sido isso, né, Fernando? De todo mundo se unir, né? E não cada um puxar a corda para um lado. Fernando, infelizmente nosso tempo acabou, mas a gente volta a falar sobre turismo regional, que a gente adora esse assunto aqui no Canal Futura, viu? Sim, eu fico à disposição, viu?
Com um prazer enorme, agradeço muito o interesse e a possibilidade de estar com essa oportunidade de estar dando essa contribuição. Bacana, obrigada mais uma vez. Bom, você aí de casa, se quiser saber mais sobre esse assunto, indicar para alguém, é só acessar lá no futuraplay.org e mandar esse link para mais alguém que você queira. Até uma próxima!